Recentemente nós temos falado de bastante teorias de FNAF aqui no canal. Isso porque tem várias teorias que têm pontos complicados, que derrubam fatos para justamente colocar ideias novas na mesa. Então acabaram, saindo algumas críticas e coisas complicadas da minha parte. Mas hoje eu decidi reunir algumas coisas bem interessantes que são excelentes teorias de FNAF e algumas que até praticamente se tornaram parte da história. Então, pessoas, hoje vocês vão ver as melhores teorias de Five Nights at Freddy's. Eu já trouxe as piores e agora vão ter as melhores. Então, pessoas, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino para vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. Vocês ajudam muito o nosso trabalho a chegar para mais pessoas, deixando um gostei e também comentando qual é a melhor teoria, qual é a teoria que você mais gosta que tem de Five Nights at Freddy's aí. E ajuda também se inscrevendo, ativando o sino, porque nós estamos com quase 3 milhões de inscritos. Dá essa força para nós, quem sabe a gente consegue ainda esse ano. Então, o Mindê 5 inscritos está de volta e você já senta, fica confortável que hoje nós vamos trazer aqui as melhores teorias de Five Nights at Freddy's. Pelo menos pra mim, pra considerar uma boa teoria, ela tem muito mais embasamento nas provas que são mostradas no jogo e também elas confirmam coisas, por exemplo, nos livros, em outros lugares e outras mídias que tem Five Nights at Freddy's. Mas é claro, também tem boas ideias e que realmente acrescentam coisas pra história do que você tem que remover ou retirar, sabe, pedaços dela pra você, entre aspas, acreditar que seria real ou não. Enfim, essas teorias eu também peguei como base muitas das opiniões das pessoas que estão ao redor desta comunidade. Fora que também é importante falar que nenhuma teoria é perfeita. E também, é só a minha humilde opinião. Isso vale até para as minhas teorias, nem as minhas teorias são perfeitas. E é claro que também tem críticas, é só você ver a seção de comentários de alguns vídeos que eu já trouxe aqui no canal. Mas quero trazer logo a primeira grande teoria, que eu acho que foi uma das melhores teorias do nosso queridíssimo MatPat do Game Theory. Eu sei que vai ter gente que vai falar, pô, mas você não gosta de algumas teorias e tal, não sei o que. Não é porque eu não goste de algumas teorias ou acho elas meio viajadas demais, que não quer dizer que a pessoa não tenha feito boas teorias ou já não tenha feito bons vídeos. No caso, o Game Theory, ele fez uma teoria muito boa, que é a teoria do FNAF 2. Aquela teoria, ela acerta muita coisa, que é justamente FNAF 2, a história mais assustadora dos games resolvida. Essa é uma das melhores teorias, na minha opinião, a respeito de tudo que a gente conhece de FNAF, mas também é uma das melhores do próprio MatPat, o Game Theory. Ele vai falar justamente a respeito do prequel, que até então as pessoas não estavam tão acreditando que era um negócio antes e tudo mais. Isso complementa também um pouco da primeira teoria que ele fez, falando a respeito de quando que passa os eventos do FNAF 1. Isso foi o próprio MatPat que trouxe a respeito do cheque, do pagamento. E também o Renan Souzones já trouxe aqui no Brasil, falando a respeito de quando que foi, quando eram os valores e tudo mais, e complementando também com as suas ideias. Mas a teoria do FNAF 2 do Game Theory, ela é muito boa, ela é excelente porque justamente vai mostrar os pontos de como o FNAF 2 era um jogo prequel, se passava antes do primeiro jogo, e também ele vai trazer informações a respeito de uma pizzaria antes da pizzaria de 87 e também a primeira pizzaria Fredbear's Family Diner, que praticamente hoje a gente já conhece nessas pizzarias. Tem a pizzaria de 85, que é justamente lá do Into the Pit, que a gente vai até ver o jogo mês que vem, e também temos a de 83, que é a Fredbear's Family Diner, os eventos do FNAF 4. Isso vocês têm que ter a noção de que a gente tá em 2014, o MatPat não tinha como saber nada disso, e muita coisa nem tava pronta ainda, de história na época. Tudo que ele tinha de informação era o FNAF 1 e o FNAF 2, por isso que essa teoria é muito boa, ele conseguiu realmente prever coisas que aconteceriam no futuro. Não só isso, mas também a teoria da Puppet justamente ser uma das crianças que morre do lado de fora. Muita gente duvidou dele a respeito disso, e cara, eu vou te falar que 90% do vídeo é realmente muito bom. Tirando a parte do final, que ele vai falar que, pô, olha lá, o Phone Guy é o Purple Guy, Aquela coisa do Phone Guy ser o grande assassino da série, e depois a gente viu que não era bem assim, porque, enfim, ele continuou aquela coisa toda, o próprio Phone Guy morre no primeiro FNAF,
na noite 4, enfim, várias coisas que o Phone Guy não é o Purple Guy, mas até aí é aquela coisa também de ser uma teoria até que interessante. Não é uma das melhores, mas essa parte, né, do Phone Guy ser o Purple Guy é a única coisa que o próprio Scott falou, ah, não, gente, isso aí não tem nada a ver. Tanto que ele até virou piada na UCN, né, quando ele tava fazendo, né, as atualizações da Ultimate Custom Night, ele até falou, ah, gente, o Phone Guy, né, o Purple Guy, aquela coisa toda, aquela brincadeira. Então, basicamente, descobrimos que, né, o Phone Guy não era o Purple Guy, que o próprio Scott Calton falou. Mas essa teoria do Matt Pat, ela realmente é muito boa e vai confirmar muita coisa da série no futuro. Essa próxima teoria é uma coletânea de coisas que a comunidade já trouxe e também, principalmente, que tem, né, uma mega thread justamente do usuário chamado FazZou. Mas é claro que essa teoria do FNAF 1, ela é muito boa e eu sei que muitas pessoas já discutiram sobre ela ou já falaram sobre ela. Que é justamente falando de quem é o protagonista do FNAF 1, ou de que a gente tem, né, ali, que ele passou, que ele fez alguma coisa ali no FNAF 1, e também quem está no Survival Logbook, que é o livro tão misterioso que acabou saindo ali perto do FNAF 6, o Pizzaria Simulator. E aí, os indícios das teorias indicaram ser Michael Afton. Até então, essa teoria ela é muito boa, ela encaixa em muita coisa, como o Michael Afton sendo um dos grandes protagonistas de FNAF. Não só isso, mas sendo um dos guardas que passa por várias localizações, principalmente o FNAF 1 e o FNAF 6, o Pizzaria Simulator. Eu sei, vai ter gente falando, pô, Cor, mas o FNAF 3 não é o Michael Afton também? Bom, isso é o decorrer do tempo foi sendo meio que retirado, né, dessa teoria, porque aquela coisa de que não ter tanta base para falar que o Michael Afton era o protagonista mesmo do FNAF 3. Por mais que seria romântico falar que o Michael Afton foi lá buscar vingança pelo seu pai no FNAF 3, não tem lá tantos pontos para falar de que era realmente o cara. Mas no FNAF 1 e no Pizzaria Simulator, é claro, nós temos grandes indícios disso. Isso porque no FNAF 6 nós temos o próprio final que o Henry e Emily começa a falar, aquele monólogo maravilhoso, falando, né, a respeito do protagonista, que ele queria estar lá, que ele também faz parte dessa história e de que ele também está completamente envolvido nela. And to you, my brave volunteer, who somehow found this job listing not intended for you. Although there was a way out planned for you, I have a feeling that's not what you want. I have a feeling that you are right where you want to be. I am remaining as well. I am nearby. This place will not be remembered, and the memory of everything that started this can finally begin to fade away. E não teria como ele ir para outro lugar ou para fugir. Ele fez uma rota de fuga para ele ir embora, mas o protagonista decidiu ficar lá. E é claro que a única pessoa que também está envolvida com esses personagens e com tudo de FNAF e que estaria lá justamente com a sua família é o Michael Afton, justamente porque reuniu a Elizabeth Afton e o William Afton também no mesmo lugar. Mas a parada do FNAF 1 também ter o Michael Afton é justamente pelo Survival Logbook, que mostra conexões a respeito do Mike Schmidt ser o Michael Afton, ter algum tipo de conexão entre as duas pessoas. Claro que no filme é aquela coisa, tem um ponto diferente, que o Mike Schmidt é uma outra pessoa, então a gente já começou a pensar que talvez o Mike Schmidt não era mesmo o guarda do FNAF 1, ou ele pode ter usado o nome falso para voltar, a gente não sabe dizer direito pela história do jogo. E também quero deixar claro para vocês que a linha do tempo dos filmes e dos jogos é completamente diferente, e também a dos livros a gente pode colocar como sendo uma outra parte, né, um outro universo, melhor dizendo, para não confundir vocês aqui. Mas é claro que no Survival Logbook tem muitas evidências, por exemplo, do Michael Afton ter sonhado com os Nightmares, ou ser o cara que pegou esse livro, né, que seria para os funcionários, e ele acabou utilizando para fazer as suas anotações pessoais, e tendo até pistas de quem seria a quinta criança que estaria conversando com ele, e de tudo que ele acabou vendo, né, pelas pizzarias que o seu pai acabou fazendo, e todas as merdas todas, justamente no Survival Logbook, e que vincularia para ser Michael Afton, um dos protagonistas da história. Outra teoria que ficou muito popular e também até hoje as pessoas ainda levantam bastante debates, mas aqui eu só quero falar a respeito dela, que é do Golden Freddy possuir duas almas. Isso ficou muito, mas muito popular porque justamente tem várias provas que dão essas evidências, mas também porque encaixa a situação da criança chorona e da Cassidy estarem no mesmo animatrônico.
Hoje o entendimento é um pouco diferente, hoje eu meio que acredito que é só a Cassidy que tá lá dentro, porque pelo que a gente tem nas enciclopédias, a criança chorona seria uma alma que estaria caminhando, né, vagando pelos lugares por conta das assombrações e coisas que aconteceram desde a Fredbear's Family Diner. Mas é claro que tem coisas que as pessoas começam a apontar, que na verdade, quando o Golden Freddy fala It's Me, principalmente no FNAF 1, e quando aparece bastante It's Me referenciado ao Golden Freddy, é justamente o Golden Freddy tentando falar com o seu irmão, Michael Afton, falando que, olha, it's me, sou eu que estou aqui. E também isso é meio que colocado justamente pelo Survival Logbook, o mesmo livro que eu já falei pra vocês, que tem vários it's me e falando do nome Cassidy, que também está dentro, né, do Golden Freddy, e também seria alguém tentando conversar com o próprio Michael. Isso porque também no Happiest Day vai falar a respeito de um aniversário, se vocês lembrarem lá no minigame do FNAF 3, que quando a gente completa ele, temos, né, as 4 crianças ali e a Puppet fazendo aniversário para alguém, e a máscara que está ali é de um urso amarelo, o urso amarelo que é justamente Golden Freddy, ou melhor dizendo, Fredbear, que é o mesmo animatrônico no fim das contas. E o outro bicho que teve aniversário, né, nessa franquia toda e que passou um perrengue do caramba sendo mordido por um urso amarelo foi a criança chorona. Então nós temos o entendimento que, justamente no Give Gifts, Give Life, a Puppet ela acaba dando vida, né, e dando presente para as crianças estarem andando nos animatrônicos de novo, e tem a 5ª criança que foi assassinada no MCI, que é a Cassidy, e a Puppet vai lá e acaba colocando, né, aquela coisa da criança ser reativada, que a gente entende nesse minigame que é o Golden Freddy, que dá até o jumpscare no final. Fora que também, pelo próprio Fazbear Frights, dá a entender que 2 crianças podem possuir o mesmo animatrônico. O Stitch Wraith, ou o Fantasma Despedaçado, tem 2 almas lá dentro, que é do Jake e do Andrew. Esse Jake vem da história do The Real Jake, que é uma criança que acaba falecendo por conta do câncer, e a agonia, o remanescente de passar por uma doença dessa, mas ainda é um remanescente bom por tentar ter esperança e por tentar acreditar, né, na família, aquela coisa toda. Eu já resumi essa história aqui pra vocês, e ela é utilizada para fazer parte do Stitch Wraith do experimento do Talbert, que é da história do Stitch Wraith, aquela coisa toda. E a outra parte que liga o animatrônico é a bateria que está no Fat, que é uma das vítimas que é falada na Fazbear Frights e que é utilizada para dar energia justamente para aquele robô doido acabar funcionando, que é aquela coleção das agonias e remanescentes que tem na Fazbear Frights. Então essas ideias meio que colaboram para ter os dois e tudo mais no mesmo corpo, mas não é 100% confirmado, que nem eu falei para vocês, é uma teoria, e hoje mesmo eu tenho um entendimento de que é só a Cassidy que tá lá dentro, e a criança chorona é mais um espírito que fica vagando por aí, tanto que seria até, né, aquela coisa de falar com o Michael, de compartilhar os pesadelos, né, pra fazer parte da agonia do lugar. Mas também é só uma ideia minha, e também eu posso estar errado, como várias outras teorias aqui no canal. Mas só falar pra vocês que Golden Freddy ter 2 almas é uma dessas teorias bem populares, e que a galera acaba acreditando, né, e é até muito boa por conta de vários outros pontos também que tem dentro, né, dessa teoria. Agora essa teoria acabou ganhando força justamente para complementar partes da história mais recentemente falando, que é o Molten MCI ou Funtime MCI. MCI, que eu já expliquei para vocês, é o Missing Children Incident, que é a primeira leva de assassinatos do William Afton de 85, que é retratado no Into the Pit. E aí a galera soma justamente essas coisas, né, do que aconteceu no MCI, para justamente falar do Follow Me, que é o minigame do FNAF 3, que a gente vai controlando os animatrônicos até chegar perto do banheiro ali do FNAF 1, e aí vem o Purple Guy e acaba destruindo esses animatrônicos. Purple Guy, sendo William Afton, acaba pegando os pedaços dos animatrônicos para justamente utilizar nos seus robôs dos Funtimes. Isso tem evidência pelo final insano do Five Nights at Freddy's Pizzeria Simulator, que é justamente esta fala do Henry Emily. It's only now that I understand the depth of the depravity of this creature, this monster that I unwillingly helped to create. As if what he had already done wasn't enough. He found a new way to desecrate, to humiliate, to destroy. As if the suffering wasn't enough, the loss of innocence, the loss of everything to so many people. Small souls trapped in prisons of my making, now set to new purpose, and used in ways I never thought imaginable. He lured them all back to a familiar place, back with familiar tricks. He brought them all together. Are they still aware? I hope not.
It keeps me awake at night. I could make myself sleep, but not yet. Not until I undo what he has done and heal this wound. A wound first inflicted on me, but then one that I let bleed out to cause all of this. He set some kind of trap. I don't know what it was, but he led them there again. He overpowered them again, and he robbed them of the only thing that they had again. I don't know how those tiny breaths of life came to inhabit those machines, but they will never find rest now, not like this. I have to call them all back, all of them, together in one place. Então, tecnicamente falando, o William Afton ele volta pro FNAF 1 para pegar as peças dos animatrônicos para colocar nos Funtimes e dar um novo tipo de propósito para eles, colocando assim as almas das crianças dos respectivos Funtimes para fazer com que algo novo acontecesse. Fora que justamente o Pizzeria Simulator vai mostrar que os animatrônicos se fundiram de alguma forma. No Sister Location já é mostrado isso na forma do Energy. E agora nós temos, né, a noção no Pizzeria Simulator que é o Molten Fred, um Fred derretido. Praticamente a mesma ideia que o William Afton fez para colocar as almas, né, dentro dos corpos que a gente viu nos Funtimes e depois eles se juntarem e acontecer um amálgamo de bicho, né, com as almas das crianças ali ainda sendo torturadas e sendo mantidas no mesmo corpo. Que é justamente aquela ideia do Candy Cadete de ter misturado, né, falando que, ó, alguém misturou todo mundo no mesmo lugar, um negócio bem bizarro. Eu praticamente adoro essa teoria ela é muito boa, ela vai mostrar vários pontos de que o William Afton ele é muito mais sádico do que a gente imagina, mas também prova da onde vem toda essa energia dos Funtimes, da onde eles estão, sabe, podendo correr, podendo falar, podendo existir de alguma forma diferente. Ainda mais levando em conta que a Elizabeth acaba virando a Circus Baby e o pai dela acaba fazendo, né, as pesquisas com a própria filha. Então meio que casa todas as coisas e ainda mais explica para onde as crianças do MCI foram depois que a pizzaria do FNAF 1 foi fechada. E justamente a explicação disso é no Follow Me. E depois as crianças vão lá e torturam o William Afton, né, quando elas meio que se libertam das coisas e são projetadas para fora dos animatrônicos e acontece, né, o final do Homem Ruim. Mas aquela coisa, always come back, o William Afton volta e acontece a palhaçada toda de novo. E a última teoria que eu quero trazer para vocês é justamente a explicação da Ultimate Custom Night. A Ultimate Custom Night veio com esse bônus para ser do Pizzeria Simulator, mas nós sabemos que é praticamente um novo jogo, um novo FNAF. O próprio Scott Calton chamou nos arquivos do jogo a Ultimate Custom Night de FNAF 7. E essa teoria vai falar a respeito do purgatório do William Afton. Nós temos algumas evidências depois nos livros, como o Homem no Quarto 1280, que é um bicho totalmente quebrado, podre, né, queimado ali pelas coisas que aconteceram no final do FNAF 6, e ele ainda existir, e ele ainda continuar vivo, e quem tá mantendo ele vivo é uma criança, né, ali se vingando das coisas que ele fez. Fora isso, mas dentro da Ultimate Custom Night, várias falas dos animatrônicos são justamente falando a respeito de alguém, e esse alguém é alguém que fez muito mal para essas crianças, ou principalmente para uma criança específica que é aquela que você não deveria ter matado. E toda vez que alguém morre, pode ser que algum animatrônico venha falar para você, principalmente uma fala a respeito, né, de você estar sendo mantido ali preso de novo, impedindo que alguém descanse, impedindo que alguém morresse praticamente. A gente só começou. Nunca vou te deixar sair. Nunca vou te deixar em paz. Eu sou a lembrança ardente de seus crimes. Saudações do fogo e da amiga daquilo que você não devia ter matado. Ele está aqui e sempre observando aquele que você não devia ter matado. Esse é o sentimento. E agora você vai passar por isso de novo e de novo. Pra sempre. Eu nunca vou te deixar ir. Ele tentou te soltar. Ele tentou nos soltar. Mas não vou deixar isso acontecer. Eu vou te segurar aqui. Eu vou te manter aqui. Não importa quantas vezes eles nos queimem. Juntos. Eu fui a primeira. Eu vi tudo. Eu vi a
aquele que você não deveria ter matado. Por mais que isso seja parte da história, né? Aquela coisa do William Afton tá presa no purgatório por todas essas falas dos animatrônicos, dos Nightmares, da própria criança, né? O espírito vingativo falando junto. Ainda assim, é uma teoria. Ainda mais que confirma que dentro da Ultimate Custom Night tem um minigame, né? Do Old Man Consequences, que vai ter alguém gritando no fundo, pedindo socorro, implorando por alguma coisa. Pelo menos parece que é isso. Mas ainda assim, é uma teoria. A gente tem a noção de que o jogo vai meio que ser esse bônus, entre aspas, mas também nós vemos que no final, a criança que tá mantendo, né, essa coisa ainda ali existindo é o Golden Fred, que é a Cassidy. Então, tipo, pode ser uma teoria, mas é uma teoria muito boa que essa comunidade fez tudo junto. E eu praticamente acredito que a história do Ultimate Custom Night é essa, é o purgatório do William Afton. Mas enfim, pessoas, pode ser que essas teorias estejam erradas, pode ser que tem pontos aqui e ali que desprovem elas, mas são teorias muito boas que eu gosto bastante, que vão explicar muita parte da história e elas têm muita base nos jogos e nos eventos que nós vemos, sabe? Tanto nos livros, nos jogos, tudo mais, as coisas vão se complementando. Isso pra mim é que monta uma boa teoria, as coisas se complementam e encaixam de maneira que a gente ainda tem, né, os detalhes e esses detalhes complementam a teoria e deixam ela até mais rica. Qual teoria você acha que isso também acontece? Qual outra teoria você gosta bastante? Comenta aí que eu quero saber. Deixa aí também, pessoas, coisas que vocês gostam. Muito obrigado pelos feedbacks dos vídeos, espero que vocês estejam gostando desta leva de vídeos. Vamos continuar fazendo todos os dias aqui pra vocês. Então, já se inscreve e ativa o sino pra vocês não perderem nada do que tá rolando aqui no canal. Muito obrigado, pessoas, por terem assistido, muito obrigado por tudo sempre, me despeço de vocês e até a próxima.